começou a aniquilar o inimigo. Um versículo da Escritura que eu oro que caia como uma bomba, como a promessa que ele é. Quando eu ler, alguns de vocês, eu não sei quantos e eu não sei onde estão, mas alguns dentre vocês vão saber que é para vocês quando eu ler esse versículo. Eu não estou falando que é para todo mundo, mas se for para você, e como pode saber que é para você? Se agora você está enfrentando uma batalha que é maior que você, então esse versículo é para você hoje. Então, quando eu ler esse versículo, não é para todo mundo, é para aqueles que estão enfrentando uma batalha que é maior que você. E a passagem pode ser encontrada em Crônicas 2, capítulo 20. Eu já vou ler, mas eu vou dar um tempo para quem quiser acompanhar para procurar, tá legal? Acharam? Rachel? Quando a Rachel estiver pronta, eu leio. Porque ela conhece a Bíblia tão bem, ela já deve ter encontrado. Se ela não encontrou ainda, eu sei que tem gente que ainda está procurando. Prontos? 20:17. Escutem isso. Estão prontos? Eu acho que não, hein? É a palavra de Deus. E olha, eu vou pregar depois de ouvirmos a música que cantamos. Nós cantamos Eu Vou Ver Uma Vitória. Estávamos cantando Romanos 8:28, Gênesis 50:20. Um dos temas principais da Escritura é como Deus pega o que o inimigo destinava ao mal e ele muda a intenção do inimigo e usa isso para produzir um propósito através da sua vida. E eu vou pregar sobre isso hoje. A música tem muito a ver com a minha pregação. Parece até que combinamos. Parece até que eu mandei mensagem pro LJ e pedi para tocar essa música antes da pregação. Crônicas 2, 20, versículo 17. A palavra do Senhor. Vocês não irão precisar lutar nesta batalha. 6 de vocês. Se quiser que a palavra seja a sua, grite quando eu ler. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Vai, toca em alguém e diz, nessa não. Nessa não. Você não vai precisar lutar nessa batalha. Você não vai precisar lutar nessa batalha. Fala pra ele, você não vai precisar lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e não desanimem. Não acreditem no diabo quando ele disser que não tem nada que você possa fazer. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Vamos dar um grito de louvor a Deus pela sua profecia. Amém. Podem sentar na presença de Deus. Eu preciso dizer que ontem fez 17 anos da melhor decisão que eu tomei na minha vida. Em Moncks Corner, na Carolina do Sul, no Parque Old Senti Canal, eu declarei os meus votos para a Holly, a garota dos meus sonhos. Suando no meu terno de marca, 2 tamanhos maiores, em pé nos 40 graus de calor do interior. O Eric Phillips era padrinho. Suando. E 6 pastores em cima da tribuna para falar. E cantamos 7 músicas diferentes. Foi uma ocasião e tanto, foi importante para nós, e todo mundo teve que aguentar. Foi um grande dia. Eu cantei uma música para Holly no meu violão Taylor que eu mal podia pagar e que eu tinha feito para a ocasião. E eu vou compor outra música. Ela ainda não sabe, mas eu já tenho o refrão. E eu vou terminar antes de chegarmos aos 20 anos de casamento. E vai estar pronta. É uma música bonita, tem uma vibe meio Tom Petty, com um pouco de Ed Sheeran. E eu oro que isso me ajude a abrir as portas do amor que eu preciso abrir em momentos da vida em que eu quero carinho, atenção e intimidade com a minha esposa. Então orem por mim por isso também. Eu já tenho o refrão. Orem pelas estrofes. Eu acho que agora eu posso dar conselhos sobre casamento. 17 anos. Eu tenho coisas para falar. Livro sobre paternidade? Ainda não. Mas o lance do casamento? Na verdade, eu me sinto despreparado para dar conselhos matrimoniais, porque eu sinto que o nosso casamento é forte por causa de quem eu escolhi.
E essa é a verdade. Eu não estou bajulando, eu estou falando a verdade. Eu acho que a seleção é muito importante. Eu não estou dizendo que Deus não pode pegar uma relação que começa complicada e transformar numa coisa que é muito, muito bonita. É claro que Ele transforma cinzas em beleza. É o que Ele faz, mas eu acho que às vezes eu recebo crédito por coisas do nosso casamento que são só um produto do caráter da pessoa com quem eu casei. E uma pessoa me disse, ela tem conhecimento baseado em psicologia, que o meu lado mais saudável escolheu a Holly. Eu não entendi quando ela disse, mas pareceu verdade, então eu estou falando para vocês. Quando eu escolhi ela, eu escolhi uma união com as forças dela, mas eu também escolhi proteger as fraquezas dela como marido. E ela escolheu proteger as minhas fraquezas e eu acabei ganhando a parte boa disso, eu posso garantir. Mas o lance sobre o casamento é que às vezes ajuda mais olhar o exemplo do que ouvir um conselho. Inclusive Jesus amava a igreja, como quer que o marido ame a esposa. Então é mais um exemplo do que uma explicação. E as pessoas dão conselhos matrimoniais, ou conselhos de vida ou de paternidade, mas fazem isso baseadas em situações ideais. E o problema disso é que, quando alguém está te aconselhando, mas não conhece a natureza exata dos seus desafios, vão te dar uma estratégia que funcione para elas, mas talvez não funcione para você. Porque todo relacionamento, todo desafio, toda batalha não é criada igual. E eu lembro de perguntar para vários casais antes do nosso casamento, que conselho nos davam? A maioria fala aqueles velhos clichês, aqueles clichês que estamos cansados, sabe? Nunca vão para a cama zangados. E eu vou dizer que é uma coisa horrível. Horrível de tentar, porque a melhor coisa a fazer, às vezes, é descansar e acordar renovado de manhã antes de falar alguma coisa que vai se arrepender se estiver delirante por estar privado de sono e sem filtro. E aí você tá lá cansado, dizendo coisas que não diria se não fossem 3 da manhã. Então vai pro seu canto e sai na manhã seguinte. Sabe, alguns conselhos até parecem bons. Tipo, escolha as suas batalhas. É um conselho que sempre dão, escolha as suas batalhas. Não briguem por tudo. O que é um ótimo conselho, sabe? Você precisa decidir em qualquer relacionamento. Isso não é um seminário de casamento, por sinal. Eu só estou usando como ilustração inicial. Mas você precisa decidir se vale a pena entrar em guerra por causa de tal coisa. Vale mesmo a pena se a Holly, mesmo depois de 17 anos, ainda não sabe como colocar os talheres na lava-louças e acha que tá certo colocar a parte do garfo que a gente põe na boca pra cima e aí a mão acaba tocando na parte que vai na boca quando você tira no dia seguinte, se ela continua achando que isso faz sentido depois de 17 anos, vale a pena brigar por causa disso? Não, eu sou maior do que isso, não sou mesquinho, eu deixo pra lá. Eles dizem, escolha suas batalhas. Deixa os seus filhos ouvirem música alta de vez em quando, nem sempre escolha as suas batalhas. Não se gaste com coisas pequenas, escolha as suas batalhas. A pergunta que eu quero fazer hoje, e eu acho que podemos até usar como título para a mensagem de Crônicas 2:20, é sábio escolher as suas batalhas quando você pode. Mas o que você faz quando a sua batalha escolhe você? O que você faz quando aparece alguma coisa na sua porta e não é da Amazon Prime e você não pediu? O que você faz quando o diabo deixa alguma coisa para você lidar que você não causou diretamente, nem escolheu e muito menos previu? Como Josafá, em 2 Crônicas 20, que é informado uma manhã, no versículo 1, que precisa ir em uma época de renovação espiritual para ajudar o reino ao sul de Israel, em uma época de grande momento espiritual. Um dia, quando tudo está indo bem, sabe, quando está tudo indo bem e as coisas estão dando certo e você está num ritmo bom, e aí vem a notícia. A Bíblia diz, depois disso, versículo 1, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá e alguns homens, então, informaram a Josafá. Eu não vou contar, conta você. Eu não, conta você. Conta, tá, eu conto. Vamos contar juntos. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Quer dizer que estão escondidos por trás.
Eles estão contornando o Mar Morto e depois vão voltar para atacar o povo de Deus numa rota não conhecida, porque não podem usar a rota normal. Então estão vindo sorrateiros por trás e já estão a 40 quilômetros. Ou seja, Josafá não tem tempo para pensar numa estratégia. Ele não tem tempo para reunir as forças do exército para montar uma defesa. Ele não tem tempo para repensar nas ocasiões que levaram a esse evento. Estão vindo e estão vindo agora. Já receberam aquela ligação, aquela mensagem, aquele momento em que uma coisa está vindo sorrateira e você só tem um dia, quer dizer, você vai ter que cuidar disso amanhã. Eu não tenho tempo de ler um livro, não tenho tempo de ouvir uma palestra, não tenho tempo para comer e muito menos para dormir. Isso me pegou desprevenido. Isso não foi mesmo previsto. E me pegou desprevenido. Eu nem acredito que isso está acontecendo. Eu nem sei sequer se isso é verdade mesmo. Dessa vez eu não tenho tempo para conversar com 20 pessoas. Dessa vez eu não tenho tempo de pedir a opinião de todo mundo. Dessa vez não tenho tempo de pedir conselho para todo mundo. Então o que Josafá fez? Ele disse, eu não tenho tempo para isso. Então eu tenho que ir até Deus. Tem alguma coisa num ataque surpresa que vai te levar até a presença de Deus. Tem alguma coisa no que não era previsto que vai te fazer correr para o lugar que você devia correr desde o início. Eu estou me precipitando, mas disseram que eles estavam vindo e que já estavam chegando em En-Gedi. Então, a resposta do rei é urgente. Diz ali no versículo 3 que ele ficou alarmado, mas decidiu. Eu gostei muito disso. Eu gostei muito que ele tinha uma determinação de buscar o Senhor, mesmo diante de um ataque inesperado. Ele decidiu a quem ele ia recorrer antes mesmo de saber o que estava vindo contra ele. E é claro, nem sempre ele reagia assim. Ninguém reage. Qual é? Ninguém reage. Ai, cara, é muito difícil falar com cristãos hipócritas que sempre querem agir como se sempre buscassem a Deus e orassem por tudo. Como se você sempre orasse em línguas, como se sempre erguesse as mãos, como se você sempre estivesse prostrado diante da santidade, da majestade que te ajuda a lutar as batalhas. Não. Josafá andava com Acabe e ele quase acabou morto. 2 capítulos atrás. Porque parecia ser a estratégia certa. Porque quando eles queriam atacar uma cidade estratégica, o rei perverso Acabe, talvez reconheçam o nome dele, do relato profético de Elias. Foi para ele que Elias chegou e disse, aí, não vai chover até eu mandar. O céu vai ser como um chuveiro acionado por comando de voz e até que eu ordene, não vai chover. Ele falou isso para Acabe. Então Josafá se juntou a esse mesmo rei e foi fazer o que parecia inteligente. E eles quase morreram. Na verdade, Acabe morreu mesmo. E o profeta Micaías tentou avisar. Esses falsos profetas estão falando o que vocês querem ouvir, mas não é o que precisam ouvir. Se entrarem nessa batalha, vocês vão se ferir. E ele se feriu. E ele quase não saiu dessa, porque entrou na batalha errada. Vocês já se deram mal por terem entrado numa batalha que não deveriam ter entrado? Uma vez eu estava com o meu sogro no carro. Na verdade, foi no dia do meu casamento, há 17 anos. E nós passamos por um casal que estava no acostamento da estrada. E eles estavam brigando, fisicamente. Mas o interessante nisso era que o homem levou um mata-leão. E parecia que a mulher estava com a situação totalmente dominada. Eu não tinha visto, só quando eu parei o carro e eu desci e ia ajudar. Porque eu achei que o homem estava batendo na mulher. Mas quando eu vi que a mulher estava cuidando do homem, eu pensei, sabe, em louvar a Deus por sua soberania. Ele sabe o que é melhor. E pelo visto, essa mulher não precisa da minha ajuda, então eu segui o caminho. O meu sogro perguntou por que eu tinha parado e eu disse que eu ia descer para ajudar. E ele disse, não. Nunca se meta numa briga entre um homem e a sua mulher. Porque se você se meter para ajudar eles,
E se você se meter na briga deles, e a briga não é sua, mas você se mete, os dois vão se virar e aí começar a brigar com você. É um bom conselho de vida. Não tente comprar uma briga que não é sua. Porque você vai descobrir, quando comprar uma briga que não é sua, você pode descobrir que o caminho mais curto para você se encrencar é você entrar numa batalha que não pertence a você. É por isso que cristãos nem sempre precisam dar as suas opiniões sobre todos os assuntos que são apresentados como questão cultural. Temos que escolher as nossas batalhas e saber, Deus, isso era o que Josafá queria saber. Essa batalha é minha, essa briga é minha. Isso é uma coisa na qual eu preciso me envolver? É uma coisa para a qual eu sou chamado? Vocês ficariam chocados com quanta gente ao longo dos anos tentou me fazer ser mais político aqui no púlpito. Mas essa briga não é minha. Eu voto, eu sou envolvido, eu guio milhares de pessoas para fazer a diferença na nossa comunidade. Eu construo algo que representa e reflete unidade para um mundo corrompido e fragmentado e fazemos isso juntos a cada 6 dias e durante a semana. Mas você tem que ter cuidado para não gastar a sua energia toda entrando em batalhas que não são suas. Porque aí você não vai ter energia para entrar nas batalhas que são suas. E você ficou tão cansado comentando em posts no Facebook de pessoas que você nem conhece e que são de outro estado, que você não tem mais força para argumentar com as pessoas que vivem na sua própria casa. Eu não estou tentando conduzir a Casa Branca. Eu quero conduzir a minha casa. E as minhas mãos estão cheias. Eu tenho 3 pessoas na minha casa que são dependentes. Sabe, você acaba se cansando quando você quer se meter em lutas que nem são suas. Eu fico louco com isso. Às vezes, parece que eu não tenho confusão suficiente na minha vida. Então eu começo a tentar controlar os outros. Sabe como ver se você está na batalha errada? Se você está tentando controlar os outros, você está na batalha errada. Não dá para controlar os outros. Depois de um certo tempo, só consegue manipular comportamentos e resultados a curto prazo. Não consegue mudar o coração de alguém. Por isso, até no Novo Testamento diz, por mais que você se esforce para ficar em paz com todos, você chega num momento em que a paz de outra pessoa não é responsabilidade sua. A sua paz é responsabilidade sua. E chega um momento em que você tem que dizer, essa batalha não é minha. Essa batalha não é minha. Eu fiz o que eu podia fazer, mas essa batalha não é minha. Olha, deixa eu passar uma frase legal para vocês usarem. Quando alguém tentar levar vocês para uma fofoca ou para alguma confusão, tá? Eles perguntam, o que você acha do fulano? Você soube do fulano? O que você acha? As pessoas me perguntam o tempo todo sobre outro pastor. O que você acha do fulano? E aprendi isso com um pastor mais velho que me ensinou o que dizer. O que você acha do... E você responde assim, não acho. Isso funciona para uma série de situações. Pode funcionar para uma situação que você é ignorante e só leu as manchetes e não tem nada a declarar, porque não pode confiar nas informações que são dadas. Pode funcionar sobre Donald Trump, funcionar sobre Kanye West, pode funcionar sobre qualquer um que deixa o filho na escola perto de você e que está com problemas no casamento. O que você acha do fulano? Não acho. O meu coração é uma fábrica de drama em tempo integral. Eu não preciso pegar o drama emprestado da vida pessoal de ninguém. Eu já tenho os meus dramas. TSPD. Traga seu próprio drama. Eu tenho o suficiente. Traga o seu próprio drama para a igreja, sem julgar outra pessoa pelo que você pensa sobre ela por 10 segundos da vida dela, comparados à sua vida inteira, sabe? Eu não tenho tempo para isso. Josafá não saiu por aí para ver o que os outros estavam fazendo. Ele foi buscar o Senhor. Ele foi consultar o Senhor. E não é uma oração superficial. E não é só você ter um pressentimento e ir chamar a Deus. E não é só ler um versículo da Bíblia sobre uma coisa que você queria fazer de qualquer jeito para você pôr a culpa em Deus quando não der certo. Ele realmente vai buscar o Senhor. Na verdade, a Bíblia diz que ele estava alarmado. Mas ele não estava. É melhor eu falar assim.
Ele estava chocado, mas não abalado. Eu não tinha previsto isso. Moabitas, Amonitas e Edomitas são 3. Eu posso lutar contra um. Mas eles são 3. Maiores que eu. E estão vindo pelas minhas costas. Já teve alguma coisa maior que você que veio pelas suas costas? A oração de Josafá é interessante, porque ele ora por causa dos Amonitas, habitantes do monte de Seir. Mas nós temos 3 inimigos diferentes: o mundo, a carne e o diabo. Isso está em João, são os seus inimigos: o mundo, a carne e o diabo. São os valores que se opõem ao seu propósito. O mundo, a carne, são os padrões que se opõem ao seu propósito. E o diabo, esse é o principado que se opõe ao seu propósito. Eu consigo lutar contra um, mas como eu luto contra o diabo enquanto luto com a minha carne? Como lutar contra o mundo quando tem uma parte de mim querendo fazer igual ao mundo? Posso lutar contra um, mas não contra todos. E são maiores que eu, e estão vindo pelas costas. Como eu crio os meus filhos numa cultura onde a informação da história do universo está no bolso deles? Como falar de sexo com as crianças quando não precisam ir a um posto de gasolina para ver pornografia? Eles podem ver do lado do aplicativo da Bíblia. A natureza da batalha determina a natureza da estratégia. Quando você não entende a natureza da batalha, você não vai entender a nuance da estratégia. E você vai entrar na batalha sem entender a dinâmica da batalha. E vai perder a batalha porque vai lutar no nível errado. Posso pregar um pouco hoje? É para 50 pessoas que estão enfrentando uma coisa que está vindo por trás delas. Você não esperava e é maior que você. Eu não sei qual deles enfrentar. Quando você entende a natureza da batalha, consegue entender a natureza da estratégia. Por isso preciso perguntar para Deus. Josafá decidiu consultar o Senhor. Significa que ele envolveu os sacerdotes e os levitas, e eles se reuniram, e ele se cercou das pessoas certas. Ele não procurou Acabe dessa vez. Ele não perguntou para os amigos o que eles pensam dessa vez. Ele não está procurando a cultura das celebridades para influenciarem a decisão dele dessa vez. Ele vai ao lugar certo, mas ele não tem um plano. E eu quero que vejam a oração dele porque vai ajudar. Se você está numa batalha que é maior que você e que chegou por trás, todo dia dessa semana, quero que abra a sua Bíblia em Crônicas 2, 20, versículo 3 e os seguintes. Leia o que Josafá orou e ore também. Porque o versículo fala em voz alta, quero que orem todo dia dessa semana, se você está numa batalha que é maior que você e que te acertou pelas costas. Fica diante de Deus essa semana, por alguns minutos, todos os dias, e faz essa oração. Porque Josafá se levantou, versículo 5, na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, é o templo de Salomão. É o que eles dedicaram a Deus. É onde Deus prometeu derramar sua presença para qualquer problema que você tiver. E ele começa a lembrar a Deus do que Deus disse. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Eu amo esse homem, porque aqui ele já conseguiu mudar o foco do que está vindo contra ele para aquele que reina acima dele. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel? Lembra a Deus do que ele já fez quando você não sabe muito bem o que ele está fazendo agora. Não para ele lembrar, mas para você lembrar. Você tem que lembrar, não é o seu primeiro rodeio, cowboy. Não é a primeira vez que você chora, não é a primeira vez que você fica sem fôlego, não é a primeira vez que você não vê o caminho, não é a primeira vez que você se machuca, não é a primeira vez que se decepciona, não é a primeira vez que fica sem dinheiro, não é o primeiro diagnóstico que chegou de surpresa. Sinta a presença dele.
Você não fez isso perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Vejam o que ele disse, deste para sempre. E já que tu deste para sempre, não pode parar agora. Já que você prometeu cumprir o seu propósito, nenhum inimigo de Amon, nenhum inimigo de Moabe, nenhum inimigo dos montes de Seir, nenhum meonita pode levar ele embora. Quando ele fala isso, por um lado ele está louvando a Deus, por outro parece que está culpando Deus. Notem o tom. Ele muda no versículo 8. Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, a peste ou a fome, nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, Deus, grande Deus, com todo respeito, Senhor Rei, o justo, mas agora estão aí os amonitas, moabitas e habitantes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Josafá disse, a culpa não é minha. Na última vez que eu estava com Acabe, a culpa foi minha. Mas dessa vez, vamos gritar, dessa vez. Dessa vez estamos fazendo o melhor que podemos. Dessa vez estamos orando no templo. Dessa vez estamos agindo de acordo com a sabedoria que temos para a situação que estamos. Dessa vez ninguém sabia bem o que fazer. Dessa vez não tinha como evitar através da obediência. Dessa vez é diferente. Dessa vez é diferente. E você está passando por algo agora que é um pouco diferente. E é claro que você tem pecados e precisa se arrepender de coisas, e eu também. E se ousar olhar para mim com o rosto angelical quando eu digo isso, eu prometo que eu vou profetizar e Deus vai me mostrar alguma coisa da sua vida e não vai querer parar numa tela de IMAX, porque eu faço. Mas dessa vez, essa batalha, essa coalizão, são 3 inimigos. Se uniram para lutar contra mim. E o motivo de estarem aqui é porque, quando Moisés tirou o povo do Egito, você disse que ele não ia conseguir tirar eles. Porque eram parentes de Esaú, era o que os edomitas eram. Eram descendentes de Esaú. E Esaú era o filho de Isaac. Não era o filho favorito, mas era filho dele. Ele abriu mão do patrimônio, mas era filho dele. E Isaac era filho de Abraão. E Abraão era amigo de Deus. E Deus não deixou os israelitas pegarem uma coisa que pertencia ao seu amigo. Quando você tem um amigo que sabe lutar, você fica confiante. Quando você tem um amigo que sabe lutar... Eu lembro de um garoto que a gente implicava na 4ª série, chamado Eric Pai. E aí o Eric Pai, fez amizade com Harry Walker. E o Eric Pai não sabia lutar, mas o Harry Walker sabia. Harry Walker tinha 17 anos e pelos no peito na 4ª série. Harry Walker já tinha sido preso na 4ª série. O Harry Walker falou, se mexerem com ele, vocês vão mexer comigo. Olha pra alguém com confiança e diz, se brigar comigo, tem que brigar com meu amigo. Que recado atrevido! É pra saber, pode ser maior que eu, mas não é maior que Deus. Eu vou me acalmar. Você não nos deixou tirar eles de lá, nós íamos conseguir. Mas você não deixou. A culpa não é nossa. O que tem que fazer quando entra numa batalha que a culpa não é sua? Às vezes você luta contra coisas que estão na sua genética. Mas você ainda precisa resolver o que fazer com essa batalha. E quando é profunda, é forte. Às vezes você luta contra coisas que outras pessoas fizeram. E se ficar envergonhado e pensar em se responsabilizar pela sua parte, é bom, mas é perigoso. Porque em breve, a vergonha vai te levar para longe da presença de Deus, que é o que você precisa quando está nessa situação, mesmo que você tenha criado ela. Então é perigoso. Porque você pode se encontrar numa batalha e dizer, bom, eu posso esperar a ajuda de Deus nessa situação, porque foi criada pela minha mão. Mas Josafá está transcendendo tudo isso com a sua oração.
Ele diz: Senhor, nós pertencemos a você. Nós somos seus. E quando chegamos nessa terra há tantos anos, você não nos deixou tirar esses inimigos. E eles são maiores que nós. E vieram pelas nossas costas. Não podemos ser culpados por essa batalha. E, mesmo assim, aqui está ela. Então agora, versículo 11. Senhor nosso Deus, vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Bom, deixa eu falar uma coisa. Eu estou indo com espírito hoje. Eu nem abri as anotações. Estão no meu coração. Eu estou pregando de espírito para espírito hoje, para todos os que precisam receber. E Deus me deu essa palavra antes de eu dar para você essa palavra. Para as batalhas que eu enfrento, que são maiores que eu. E Ele disse: vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste. Agora, se foi Deus que deu, é Deus que vai proteger. É sobre posse. Não se trata de quanto poder você tem, é sobre posse. E se você é posse de Deus, e se você está administrando alguma coisa que Ele deu para você possuir, então não é questão de quanto poder você tem que vai determinar o que vai acontecer nessa batalha. Quando é posse de Deus, é problema de Deus. Eu não quero chorar falando isso. Se chega ao seu coração que se é posse de Deus, é problema de Deus, e você percebe que você é o tesouro dele, você é posse dele, você é filha dele, você é filho dele, você é amigo dele, e o seu amigo sabe lutar, isso te dá confiança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois nós, versículo 12, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. É maior do que nós, veio pelas nossas costas. Não vamos conseguir, nós não sabemos o que fazer. Se você está nessa, levanta a mão direita. Eu não sei o que fazer. Eu não sei lutar, não sei como consertar. Eu não posso controlar o que me ataca, mas os nossos olhos estão sobre você. E Deus diz: se você muda o foco, Ele vai ganhar a luta. Se você mudar o foco e parar de olhar para o tamanho, mas começar a louvar Ele pela coragem dele, a ajuda está a caminho. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos até os de colo, estavam de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Por que leu todos esses nomes, pastor Steven? Por que não pulou isso? Não é importante para a história, mas é muito importante. Porque cada nome que foi representado representou uma geração a qual Deus foi fiel, e significou que cada uma das vezes que Deus estava pronto para passar seu propósito para outra geração, Ele não deixou para lá e não vai deixar para lá agora. Ele não vai parar com você e você vai ganhar a batalha. A não ser que você perca o foco. Não importa o seu poder, mas a sua posição. Eu posso mostrar? Vocês têm mais 10 minutos? Eu sou muito grato por esse profeta ter dito o que disse. Porque todo mundo estava começando a se preparar para lutar. E se tivessem lutado, teriam perdido. Não é a coisa mais doida, é isso. Se tivessem lutado, teriam perdido. Quando você não entende a natureza da batalha que você está, você usa a estratégia errada. E alguns de nós estão perdendo porque estão lutando no nível errado. Para ficar mais claro, eu posso citar Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra o que lutamos, carne e sangue.
Lutamos todas as batalhas fisicamente, lutamos contra pessoas que tentam nos ajudar. Porque somos inseguros. Nós entramos em batalhas para proteger o nosso ego e para proteger o nosso orgulho. E perdemos a batalha no nosso espírito, porque estamos mais preocupados em proteger o orgulho do que preocupados em receber o poder de Deus e a sua ajuda e provisões em nossas vidas. Eu falei com uma pessoa essa semana e ela falou as coisas mais doidas para mim. E o Senhor disse, essa não. Não entra nessa. Guarda os 20% de verdade que ela está falando, fica de boca fechada, poupa energia para a batalha de verdade. Às vezes eu vejo um comentário no Instagram sobre a minha pregação ou sobre o meu sapato. E o Senhor diz, essa não. Essa aí não. Porque se você convence um tolo, você vai ter um amigo que é tolo. Essa aí não. Vamos dizer, essa não. Eu assisti o filme sobre Jack Robinson 42. E tem uma cena no filme que o dono fala pra ele, vamos colocar você no sistema e quem sabe te levar pro Brooklyn pra jogar profissionalmente. Mas tem um problema. O que você vai fazer quando gritarem frases racistas na sua cara? O que vai fazer quando te atacarem em cada parada? O que vai fazer quando te levarem ao limite? E aí ele pulou da cadeira no filme. Eu não sei se ele fez isso mesmo, mas eu gosto de pensar que sim. E ele disse, o que você quer? Um jogador que não tenha coragem de lutar? E ele olhou pra ele e disse, não, eu quero um jogador que tenha coragem de não revidar. E o recado é o seguinte, às vezes é preciso mais fé para não revidar. Às vezes é preciso mais fé para deixar Deus e ser grande na sua situação. Porque se você manipular, você vai estragar tudo. Se você arrancar o joio, vai arrancar o trigo. Às vezes é preciso mais fé para deixar Deus resolver. E o profeta diz, você tem que entender a natureza da batalha para entender a estratégia. Por isso não brigamos tanto no nosso casamento depois de 17 anos. Não porque não discordamos, mas sabemos que não sou eu contra ela. Somos eu e ela contra aquilo. Se pensássemos que sou eu contra ela, íamos brigar entre nós. Mas temos que ficar juntos do mesmo lado do problema. Senão vamos perder a batalha. E uma vez, acho que estávamos casados há 1 ano e meio. Foi parar na nossa mesa uma conta de $3.000. E eu não tinha $3.000. Não tinha essa grana sobrando. Eu não tinha. E eu fiz o que eu faço quando eu tenho medo. Eu fiquei bravo. Ouviram? Quando eu sinto medo, eu fico bravo. Porque a raiva é uma camuflagem para o medo que faz eu me sentir vulnerável. Então eu tenho que ficar bravo, porque me faz parecer forte. Porque por dentro eu me sinto fraco. E aí eu gritei com a Holly por causa da conta. E era só 70% culpa dela. E no meio da gritaria eu vi o semblante dela mudar. Eu não tô dizendo que justifica eu ter gritado com ela. Eu devia ter sido mais maduro. Mas ela percebeu, naquele momento, ele não tá brigando comigo. Ele não tá bravo comigo. Ele tá assustado com isso. E se eu puder ajudar a combater o medo dele, podemos resolver isso juntos. Mas se você luta no nível errado, aí você fica cansado, lutando contra aquilo onde apareceu, mas onde apareceu não é onde começou. Se você conhece alguém que tem um vício, não pode aconselhar a vencer o vício com força de vontade. Não é questão de força de vontade, é uma questão de adoração. Alguma coisa na vida da pessoa começou a satisfazer as necessidades que apenas Deus poderia. E se você não mostrar que Deus pode satisfazer as necessidades que o álcool satisfaz, que Deus pode satisfazer as necessidades que a pornografia satisfaz, que Deus pode satisfazer as necessidades que o consumismo, a gula satisfaz, se não consertar o problema da adoração, não pode vencer com a força de vontade. Tô certo sobre isso? Então você tem que lutar com foco. Toque em 3 pessoas e diga, foco, foco. Lute com foco. E o profeta disse,
isso nem é sobre você. Então não tenha medo. Se é grande demais para você, não tenha medo. É o que Deus fala para vocês. Pode pôr no telão o versículo 15. Não tenham medo. Não fiquem desanimados. Não desistam. Não quebre a cabeça para entender, você não vai entender. Se você lutar, você vai perder. Se você tentar preencher os requisitos justos da lei na sua própria força e não deixar o poder de Jesus fluir em você e não deixar o Espírito dirigir você, você vai sempre perder as batalhas, porque você está lutando no nível do que você vê, mas não é contra a carne e o sangue, é espiritual. Então ele disse, não tenham medo desse exército imenso. Exército imenso é o que eles usam para se referir ao que é grande demais para você. Eu sei que é muito grande para você, mas a batalha não é sua. É de Deus. Quando eu digo isso, eu quero que você receba, como se fosse só para você. Se é grande demais, então não é para você. Se é grande demais, você precisa devolver para Deus. E dizemos que a batalha é do Senhor, mas nos estressamos como se fosse nossa. Dizemos que a batalha é do Senhor, mas nos preocupamos como se fosse nossa. E gastamos toda a nossa energia nos preocupando, quando podíamos estar adorando. A batalha não é sua. Devolve. Para de fazer o trabalho de Deus por ele. Deus quer a batalha dele de volta. Deus quer a batalha dele de volta. É grande demais para você. Ela chegou pelas suas costas. Você não pode. Devolve. Você não pode lutar. Devolve. Você não sabe o que fazer? Devolve. Como você devolve? É o foco. É ignorar o que vem contra você e olhar na direção do que está dentro de você para saber que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E Deus quer a batalha dele de volta. A batalha não é sua, mas é de Deus. E amanhã eu quero que desçam contra eles. Eu quero que desçam contra o inimigo, com quem vocês nem terão que lutar. Eu quero que fiquem em posição, não para poderem lutar, não para batalhar, mas para poderem ver o livramento que o Senhor vai trazer sobre Israel nesse dia. Deus está lutando por Judá. Deus está lutando por adoradores. Deus está lutando por louvadores. Deus está lutando pelo seu povo. Deus está lutando por você. Você é amigo dele. Você tem a ajuda dele. Você tem a força dele, os milagres dele, tem a sabedoria dele, tem as provisões dele, tem os anjos dele. Se você adorar, você entra na guerra com adoração. É grande demais para mim. O que você faz quando a batalha te escolhe? Você adora até vencer. E parece bom, mas você se sente idiota. Porque lá vem os amonitas, moabitas, edomitas, eram todos grandes, por mérito deles, e estavam lutando juntos. E como você vai lutar contra eles? O que vamos fazer, Josafá? O que vamos fazer nessa situação? O que vamos fazer? O profeta disse, vocês, versículo 17, não precisarão lutar nessa batalha, mas vão experimentar a vitória. Não lutando, mas focando. Se tivessem lutado, teriam perdido. Mas como eles focaram na bondade de Deus, sabe o que eles fizeram? Eu amo essa passagem. Eu acho que essa passagem é uma ilustração linda
armas da nossa guerra que destroem fortalezas em nossas vidas. Ela diz que Josafá, versículo 18, prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, os sacerdotes, os levitas que administravam a lei levítica, a lei sacerdotal, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em uma alta voz. Por quê? Por quê? Porque de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. E quando eles estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá. Judá significa louvor. Povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. É hora da batalha. É hora da batalha. Mas quando você não pode ganhar na batalha e não pode fugir, presta atenção. Isso é incrível. Eles não precisaram lutar, mas eles precisaram enfrentar. E Deus quer te dar fé para enfrentar e a confiança que Ele vai lutar. Você tem fé para não lutar com a sua carne, mas para lidar com isso no seu espírito? Jesus falou a Pedro: guarda a sua espada. Às vezes é preciso mais fé para não lutar. Às vezes é preciso mais fé só para ir até a cruz e superar o orgulho e superar a si mesmo e deixar Ele lutar nas suas batalhas. O que eles fizeram depois é impressionante, principalmente considerando que os inimigos estavam ali bem diante deles. A Bíblia diz: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Cantar é uma estratégia estranha para lutar contra 3 nações de uma vez. Mas às vezes a batalha é tão grande que eu sei que não posso lutar sozinho. Eu sempre pensei que essa passagem dizia que quando tivermos um problema devemos cantar. Mas algumas pessoas não são afinadas e não gostam de música. Agora eu percebo que a passagem não é sobre música, é sobre foco. E eu quero que ignore o inimigo e quero que cante. Aqui diz: Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. Vamos focar nele. Vamos focar no que é certo sobre Deus, em vez do que é errado na nossa vida. Se você focar nisso, se ignorar o que está na sua frente, que é maior que você, e olhar para Deus, que é maior que essa coisa, e louvar Ele pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor. Será que aqui tem algum adorador da tribo de Judá que está disposto a usar gratidão como estratégia para a batalha que está acontecendo e engrandecer o Senhor no meio da batalha? Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos, e eles foram derrotados pelo exército de anjos de Deus. Deus vai lutar contra o que você não pode ver, com o que você não pode ver. Eu declaro uma emboscada contra a insegurança, uma emboscada contra o vício, uma emboscada contra a depressão, uma emboscada contra as trevas da sua vida. E agora, escuta, eu vou orar por você. Os amonitas e moabitas atacaram os do Monte de Seir, são os inimigos, para destruir eles e aniquilar eles. O inimigo começou a aniquilar o inimigo. É isso que acontece quando você deixa Deus lutar na sua batalha. Ele vai usar
de tudo que vier contra você. Ele vai usar de tudo que o inimigo quiser usar para o mal. Ele vai usar uma cruz para criar um espaço para a ressurreição, para a glória do Senhor. Ele está aqui. Vamos louvar a Deus! Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscreva na IFAM, a nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. E compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora, para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.